boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos. Voltamos aqui agora para nossa outra aula agora, ainda sobre tratados, tá? Só que agora o nosso tão e querido, né, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José das Costas Ricas, tá? Esse é uma das coisas mais interessantes, que essa convenção, no final, o que o pessoal aderiu mais o nome do lugar onde foi feito, né, que foi firmado esse tratado lá em São José das Costas Ricas, do que o nome que eles deram, né? Ficou mais conhecido pelo local do que pelo nome. Vou tomar um cafezinho aqui. Fechou. Então vamos lá, pessoal. Pacto de São José das Costa Rica. Vamos fazer aqui a mesma coisa, tá? Vamos dividir em aulas diferentes. Essa aqui nós vamos dividir ela em duas aulas. Ela pode ter até mais aulas, tá? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele é dividido geralmente em três. Só o texto, tá? O texto geralmente que vai ali do artigo 1º, né? O artigo 32. Aí vai ali do artigo 33 até o 69, se não me engano. Mas tem essa divisão. Aqui a princípio nós vamos fazer só duas partes, tá? Vamos fazer um pouco a introdução histórica. Depois nós vamos entrar no artigo, na parte primeira, que vai ser ali do artigo 1º, né? Vamos pegar o preâmbulo, artigo 1º, até o artigo 32. Se possível, eu vou até o 34, porque dizem que às vezes o 34 pode cair muito para concurso. Geralmente eles falam que os outros não caem, não. Mas vamos pegar aqui do artigo 1º até o 34, tá? Vamos aqui começar um pouco sobre os aspectos de história. Então, o Pacto de São José das Costas Ricas, né, foi um pacto que geralmente ele veio tentando conciliar mais ainda a Duque, né? A Duque que tinha sido formalizada em 1948. O Pacto de São José das Costa Rica, ele veio mais para reforçar, né? Porque ele veio sobre um aspecto de guerra também, né? E como o mundo estava bastante aterrorizado ainda. Nossa, essa música parece que tá alta. Deixa eu ver aqui. Abaixei um pouco aqui. Então, como nesse contexto aqui o mundo estava muito horrorizado com o que eles tinham visto na Segunda Guerra Mundial, então eles estavam organizando vários meios, vários tratados para que isso não pudesse se repetir, porque querendo ou não foi igual da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial aconteceu isso, e espantou um pouco as pessoas que naquela época viviam lá, né? Eles fizeram algumas normas. A música tá dando problema aqui. Só um minutinho. Eles fizeram alguns tratados nessa época, só que não deu muito certo, né? Até mesmo porque isso incorreu na Segunda Guerra Mundial. Pera aí. Então, voltando aqui, né? O que tinha ocasionado a Segunda Guerra Mundial. Então os países, né, se juntaram entre si e fizeram a Duque, tá? Que é o tratado entre quase todos os países do mundo. Não todos os países estão na Duque, tá? Na organização, na ONU, mas bastante estão, tá? Se não me engano, 197, alguma coisa assim. E aí, aqui pro lado das Américas, o pessoal organizaram a organização, deixa eu só ver aqui, estadual americana. Deixa eu só ver se eu, para falar o nome certinho. Organização dos Estados Americanos, exatamente. Aqui fizeram a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. O que é os Estados Americanos? Lá de cá, né? América do Norte ali,
como Canadá, Estados Unidos, América Central, mais para baixo, né? México, aquelas ilhas ali do meio, né? Cuba, e aqui América do Sul, né? Aqui vários países, Bolívia, Brasil, né? Uruguai. E aí o mundo se organizou, aqui as Américas se organizou para tentar combater esse tipo de agressividade, tá? Para não viesse ocorrer novamente, ou pelo menos não num tempo tão próximo, tá? E aqui já vai duas coisas interessantes. Casabank pergunta: é correto afirmar que a ONU organizou ou fez a convenção do Pacto de São José das Costa Rica? Não tem nada a ver, porque a ONU ela organizou a DUC, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos. Vou até colocar aqui. Aqui tem os símbolos, ó. ONU, ela criou o quê? Criou a DUC. Ela criou em 10/2/48. Isso é muito interessante, gente. Em Paris, ela criou em 10/12/48. 10 de dezembro de 1948 em Paris. Eu já vi perguntas bem sacanas falando isso. É correto afirmar que a DUC foi criada em 9/12/48 nos Estados Unidos? É correto afirmar que ela foi criada no 15/12. Rapaz, os caras colocavam datas bem pertinho, cara, que você ficava assim. Se você não soubesse de fato o dia e o mês e aonde, você caía. E essa é uma declaração para todo o globo, né? Tá até aqui embaixo aqui o planeta Terra. Ela é uma para todo o globo. Por quê? Porque ela é diferente dessa daqui, ó. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, a CAD, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que tá aqui em cima aqui, ó. O nome dela original é essa, e é bom você decorar, tá? Porque muitas vezes você tá aqui, tô estudando sobre o Pacto de São José das Costa Rica. É correto afirmar que o Pacto de São José das Costa Rica afirma isso. Aí lá numa pergunta vem assim: é correto afirmar que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos? Você fica assim, vixe, essa daí eu não estudei. Claro que você estudou, elas são as mesmas, só que na verdade o nome dela verdadeiro é esse, só que por apelido pessoal colocaram o Pacto de São José das Costa Rica, que foi na cidade de São José que foi feita essa convenção. E ela se aplica nas Américas. Se chegasse alguma pergunta falando assim, se tal cidadão italiano fosse vitimizado por tal questão da Pacto de São José das Costa Rica, isso seria errado, porque o Pacto de São José das Costa Rica ele é para as Américas, ele não é para a Europa, ele não é para a Ásia, né? Ele é voltado geralmente para as Américas. E ele foi criado aqui em 22/11 de 1940 de 69, né? 1969, criado em São José das Costa, na cidade de São José das Costa Rica, né? A princípio, o Brasil ele não entrou, porque nessa época aqui o Brasil ele estava em regime militar, tá? Estava na ditadura. Aí vai, cada um escolhe o que quer, se é regime militar ou se é ditadura. E o Brasil ele só veio começar a sinalizar, né, a entrar em processos de adesão no Pacto de São José das Costas Ricas lá pro ano de depois da Constituição, né? Depois de 88 ali, 89 ele começou a fazer todos os processos para adesão, e em 1992 o Brasil entrou, tá? Efetivamente no Pacto Brasil, mostra sua cara. Ele entrou efetivamente no Pacto de São José das Costas Ricas, tá? Toda vez eu, em vez de falar da Costa Rica, eu falo das Costas Ricas. Então, o aspecto histórico é mais ou menos esse aqui, tá? As Américas, elas se organizaram, fizeram seu próprio documento para tentar evitar guerras e litígios, conflitos entre os seus próprios países da América em relação à ONU também. Outra questão também, aqui, vou passar aqui só um momento.
Pera aí só um momento que eu vou apagar tudo isso aqui e vou escrever de novo. Voltemos. Agora, rapaz, eu fui fazer isso aqui, eu até esqueci onde que eu tinha parado, ó. Mas, ok, nós vamos lá sobre os... Eu esqueci de fazer a pirâmide aqui, ó, gente. Não fiz a pirâmide. Vou ver se eu consigo fazer nesse cantinho aqui, tá? Vou botar a primeira Constituição Federal. Aqui eu vou botar tratados. Vou botar TI, tá? Tratados internacionais e normas legais. Normas legais. Isso vai ficar bem ruim aqui, tá, gente? Mas eu vou tentar explicar aqui. Pirâmide de Kelp. Como é que é o nome do cidadão? Kerzen. Eu acho que é assim, tá? Então vamos lá. Tá, William, onde é que se encontra agora o Tratado de São José da Costa Rica, tá? Nós temos que entender que antigamente não existia as emendas constitucionais, tá? A emenda constitucional ela só foi existir ali depois de 2004, tá? Que foi feita ali a emenda constitucional de número 45, tá? De 2004. E para essas emendas entrarem, né? O que acontece? Quando elas entrarem por esse rito aqui, que vai ser o seguinte: tem que ser uma emenda que verse sobre direitos humanos, tá? Tem que ser exatamente sobre direitos humanos, não é sobre direito econômico, direito de esporte. Embora, dependendo do direito econômico, pode ser um direito que se enquadre em direitos humanos, mas tem que ser sobre direitos humanos, tá? Depois que se é caracterizado que ele é um direitos humanos, tá? Ele vai para as duas casas, para as casas legislativas, né? No caso, nossa aqui é Câmara de Deputados Federais e Senado Federal. Ela vai primeiro, dependendo das duas, ela pode ir primeiro para a Câmara ou pode ir primeiro para o Senado. Se for primeiro para o Senado, ela tem que ser aprovada no Senado, depois ir para a Câmara. Se for primeiro para a Câmara, tem que ser aprovada lá, depois vai para o Senado. Mas não interessa qual lugar que ela siga primeiro. Então vamos lá, ela vai tem que passar pelas duas câmaras. Nas duas câmaras, ela tem que passar por 2 turnos, tá? E esses 2 turnos, cada turno, essa possível emenda constitucional, ela tem que ser aprovada por 3/5, tá? Então vamos supor, ela vai num dia, né? Em um turno lá do Senado, ela tem que ser aprovada por 3/5, tá? Aí outro dia, ela vai em outro turno, tem que ser aprovado também por 3/5. Se um for 3/5 e outros não é 3/5, volta, tá? Não vai. Depois disso tudo, ela vai para o Senado. No caso, eu não sei se eu comecei pela Câmara dos Deputados, mas vamos supor que aqui era o Senado. Aí ela vai para a Câmara dos Deputados Federais, tem que ser a mesma coisa. Um turno tem que ser aprovado em 2/5, aí outro dia tem que refazer isso aí, ela tem que ser aprovado por 2/5. Depois que ser aprovado por 2/5, aí digamos que ela toma, né, poder de emenda constitucional, tá? Emenda constitucional derivada, tá? Porque tem as originais, né, que já nasceram com a Constituição, e tem as derivadas que elas vieram ser acrescentadas, né, na Constituição. Elas já não nasceram com elas. Elas são derivadas, não são originárias, né? E tem as originárias. Isso aqui é sobre a emenda constitucional. Agora nós vamos passar para outro aqui, que é sobre as leis normal, né? Geralmente lá o presidente, né, vai fazer um ato precatório. Aqui é no caso de um tratado, né? Tratado internacional. Ele faz o ato precatório, né? Tem um interesse sobre isso, vai para as casas legislativas. No caso desse aqui, gente, do primeiro aqui, isso aqui está se explicando lá no artigo 5º, no inciso 3º, tá? Da Constituição Federal.
Aqui, esse aqui, o presidente faz lá o ato precatório, que não tem valor nenhum. É só, né, fala assim, ó, tô querendo entrar nessa parada aí. Aí depois disso, esse documento que ele assinou lá, né, vai para as casas legislativas, né, eles vão avaliar se isso procede, tem a ver com o valor do nosso país. Isso aqui está no artigo 49 da Constituição Federal, tá? Depois de aprovado nas duas casas, e nesse caso aqui não precisa ser por 2 turnos, tá? Por 3/5, é só aprovação normal. Aprovou por maioria na Câmara do Senado, beleza, vai para a Câmara dos Deputados. Aprovou com maioria, beleza, vai para o presidente. Depois do presidente, o presidente ele vai fazer uma ratificação e promulgação. O que é essa ratificação? Quem sabe ele tem um ou outro artigo ali que ele não concorde, porque muitas vezes quando essas leis tratados vai para casa uma coisa ou outra, muitas vezes o Senado quer mudar, né? Aí muitas vezes pode mudar tanto que quando chega na mão do presidente não tem nada a ver com aquilo que ele propôs na primeira, tá? Então ele vê se tem alguma coisa para ratificar ou não, e aí ele promulga, né? Depois disso vai para publicação. Depois que está na publicação, né? Aí está efetivo como lei, né? Isso aqui e a norma supralegal é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa das leis também, tá? Depende de uma ou outra coisa. Vamos supor que nem decreto e resolução é diferente, tá? Vamos agora para nossa terceira aqui, para supralegais. As normas supralegais, elas têm que ser sobre direitos humanos, tá? Que é a mesma coisa dessa que eu tô falando aqui, né? E ela é a mesma coisa. O presidente lá, na verdade isso aqui que eu falei aqui é o ato de norma supralegal. O que eu quero chegar no final das contas? O Pacto de São José da Costa Rica, ele é uma norma supralegal. Isso é até estranho falar, né, que é supralegal. Ele está acima da lei, não supraconstitucional. Não sei para vocês que não sabem, supra é uma derivação de italiano. Quando você está falando, uma coisa está em cima, você fala, tá supra. Ou quando está embaixo, você fala, tá sotto. Não io voglio questo sotto. Não io voglio questo supra. Não lui tá supra. Então, tá em cima das leis supralegais, não supraconstitucionais, tá? As emendas constitucionais estão iguais, tá? Tá em iguais tamanhos, tá? Tem mesmo poder de Constituição, estão equivalentes. Já os supralegais estão abaixo da Constituição. Então, voltando aqui, ó, o nosso Pacto de São José das Costa Rica, ele tá aqui. Pincel funciona, oh meu Deus do céu. Ele tá aqui embaixo da Constituição. Como é que é mesmo? Convenção das Américas de Direitos Humanos. Então ele tá aqui abaixo da Constituição, tá? E tá acima das leis, tá? E onde é que tá a DUC, William? A Declaração de Direitos Humanos. Ela não está em nenhum desses lugares. A DUC, ela não está aqui dentro, tá? Porque ela é uma recomendação. Na pirâmide de Kelsey, ela não entra em nenhum lugar, nem como emenda, nem como tratado internacional, nem como lei, decreto, normas infralegais. Ela não entra em nenhum lugar, tá? Ela só é uma recomendação. William, mas eu ouvi falar que o tratado de pessoas com deficiência é um tratado da ONU. Não é a mesma coisa de falar que é da DUC? Não. Agora que nós vamos entrar outra parte aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Não vai que tem outra coisa que eu queira falar. Isso aqui é o seguinte. Quem cria isso? Quem cria é a ONU. A ONU e a DUC não são a mesma coisa. A DUC é um documento criado pela ONU, né? Mas a ONU ela tem várias, digamos que, separações dentro dela, tá? Nós temos vários, pessoal do meio ambiente, pessoal economia, tá? Inclusive agora nós temos a COP, né? COP 30, né? Que é Convenção de Partes, como é que é mesmo? COP 30, Convenção Internacional de Partes na 30ª, é uma coisa da ONU isso aí. O que acontece? Aí é isso aqui que eu coloquei aqui. Quem cria
Quem cria é a ONU. Vai lá uma comissão, né? Fala sobre isso. Olha, tá tal coisa acontecendo aqui. Aí eles vão lá, criam esse documento. Tem todo um modo de ser criado esse documento, tá? Vai lá para os países votam, vai lá para promulgação também, publicação. E aí depois da publicação, e aí alguns países podem querer, né, colocar em vigente no seu país ou não. Mas quem cria é a ONU, mas nem todo país significa que vai colocar esse tratado, né? Aí para colocar internamente no seu país, aí sim tem que ter todo esse rito aqui. Pessoal, não sei se ficou um pouco bagunçado. Norma constitucional a partir de 2024, tá? 2004. Tratado de São José das Costa Rica, ele não é uma emenda constitucional porque ele é de quando que eu falei? Ele é de 1969. O Brasil só foi adquirir ele em 92, tá? Só em 92 que o Brasil foi a promulgar ele aqui no Brasil. Então, isso é muito antes de 2004. Em 2004 que foram inventado isso. Toda norma que trata-se sobre direitos humanos que não se passe por isso aqui, 2 casas, 2 turnos, 3/5, se ela for aprovada, ela pode entrar sim no Brasil como uma norma supralegal, não como emenda constitucional. Que tem que ser sobre direitos humanos também, tá? E é isso, pessoal. O tratado, o Pacto de São José das Costa Rica é uma norma supralegal, porque na época não existia esse negócio de emenda constitucional. Muitos tratados da ONU, né, da DUC, ela entra como emendas constitucionais porque a partir de 2004 obteve essa novo tipo de classificação, né? E aí a ONU lá tem que classificar, eles vão julgar, a comissão deles lá, depois de aprovado, etc. Ele coloca disponível para os países, né? Já são os próprios países que votam mesmo. E aí o país que querer aderir, né? Aí vai para cá, né? Aí vamos supor, o Tratado de Pessoas com Deficiência. Aí o presidente quer colocar, quer colocar como emenda constitucional. Aí vamos supor que na votação não deu como emenda constitucional, mas passou. Então ele passa como uma norma supralegal, tá? Então é assim que é feita essas questões. Então, referindo, só para resumir aqui, o Pacto de São José das Costa Rica é uma norma supralegal e alguns tratados que venham da ONU, sim, é conferido como emendas constitucionais, tá? Eu espero não ter complicado um pouco isso aqui, né? E agora vamos passar para alguns outros detalhes sobre tribunais também que confunde bastante. Vou apagar isso aqui de novo e vou fazer outro aqui. Então, voltando aqui para a última parte, né? Vamos falar agora sobre alguns quesitos de membros aqui, sobre a diferença do Tribunal Internacional, sobre do Tribunal Penal Internacional. Oh, meu Deus do céu, essa música aqui eu vou te contar, hein? É só quando eu começo a gravar. Então vamos lá, pessoal. Duas coisas para nós não confundirmos é o TPI. O que seria o TPI, William? O TPI seria o Tribunal Penal Internacional, tá? Tá, mas o que você não quer que eu confunda? Eu não quero que confunda com o TIJ, ou também conhecido como CIJ, que é o Corte Internacional de Justiça, ou também conhecido como Tribunal Internacional de Justiça. Não tem nada a ver. Na verdade tem algumas coisas a ver, só que não são do mesmos órgãos, tá? O Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça são órgãos diferentes, tá? E não confundir também com CSNU, que é o Conselho... Vixe, peraí, rapidão. Conselho de Segurança Nacional de Nações Unidas. Eu vou falar agora aqui o que é cada um. O TPI
ele é um tribunal que ele é para alguns países específicos, tá? Tem certos países que querem entrar, né, aderir ele, ou muitas vezes se subordinam à sua jurisprudência, tá? Esse tribunal, ele geralmente ele julga pessoas, tá? Ele não julga países, ele julga pessoas, crimes de genocídios, né? Crimes de guerra. O TPI, Tribunal Penal Internacional, ele foi criado em 2002, tá? E essas são informações. Eu vou deixar vídeos aqui embaixo, né? Vou deixar links aqui embaixo se vocês quiserem aprofundar um pouco. E aqui nós temos o TIJ, né? Ou também conhecido como CIDJ, que é o Tribunal Internacional de Justiça, ou Conselho não, é Corte Internacional de Justiça. Esse aqui é um tribunal da ONU, tá? Ele julga crimes sobre os membros da ONU, tá? E geralmente ele não julga pessoas, ele julga países, tá? Então, vamos supor, hipoteticamente aqui, denunciaram o Bolsonaro na Corte Internacional de Justiça. Isso não tem como, porque denunciaram ele contra o quê? Porque ela julga crime de países contra países. Não, vão denunciar ele por genocídio. Não, então é outro tribunal, porque a Corte Internacional de Justiça, ela julga países contra países. Vamos supor, Palestina contra Israel, julga Ucrânia contra Rússia, né? Então ela julga países contra países. O Tribunal Penal Internacional que julga pessoas. O tribunal a Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal da ONU, né? Ele julga ali os crimes de países da ONU, tá? Que são da ONU. Se for, vamos supor, tem um país que não adere à ONU e outro que não adere, os dois cometeram um crime. A ONU não tem nada a ver com isso, que eles não se sujeitaram a ela, nem fazem parte. A mesma coisa é o TPI. Um país que não tem vínculos com o TPI fez crimes com outro país, pode denunciar. Na verdade ele não julga país, julga pessoas. O presidente de tal país que não é vinculado ao TPI, não. O Tribunal Penal Internacional não tá nem aí, porque não tem vínculos. Os dois vocês podem trabalhar em parceria, tá? Dependendo desse país aqui, da Corte Internacional de Justiça, ele pode jogar por TPI, tá? Mas aqui eles vão jogar só os países membros, e aí são todos os países, tá? Todos os países que estão lá na ONU podem ser julgados entre si, e por várias outras coisas, tá? Não são só por crimes, não. Vamos supor, muitas vezes Portugal pode alegar que tal área ali da Espanha é dele. Aí eles entram num julgamento, né? Aquela parte ali, ou um território, ou um tijolo, vamos supor, tal navio foi afundado, só que aí o navio foi afundado, sei lá, na década de 1500. Aí ele foi afundado na área da Espanha, só que esse navio é de Portugal. Aí, tá vendo como é complicado? Aí vamos supor que esse navio tem um tesouro muito grande. Portugal não pode ir porque tá na área da Espanha. Aí Portugal alega que o tesouro é deles porque o navio é de Portugal, só que a Espanha alega que o tesouro é deles porque tá na área deles. Então isso gera um litígio que aí vão tudo pro Corte Internacional de Justiça, tá? Voltando a recapitular, gente. Acorda aí, ó. TPI julga pessoas, criado em 2002, e das pessoas dos países membros ou dos que se subordinam a essa jurisdição. A Corte Internacional de Justiça julga só os países que são membros da ONU, né? Foi criada ali, foi das primeiras criadas ali na Carta da ONU, né? Em 1945. E aí nós vamos ter o CSNU, que é o Conselho de Segurança Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? Esse aqui é o bicho da goiaba, esse aqui tem força.
Porque esse aqui, ele faz uso da força, né, contra pessoas ou países, tá? Ele é um órgão político da ONU, ele tá ali dentro da ONU. E ele tem membros específicos, ele não é todo membro, são todos os países da ONU. Não, não são, né? Ele é uma área específica dentro da ONU ali. Inclusive, a Ucrânia estava lutando para tentar entrar dentro desses países, né? Porque qualquer país que atacar, algum país que não seja membro deles, atacar outro, esse conselho ele literalmente usa a força contra esse outro país. Vamos dar exemplo. A Palestina ataca o Brasil. O Brasil eu não sei se ainda faz parte, mas faz parte de um conselho permanente. Todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos, Rússia, China, se eu não me engano, todos os países teriam que atacar a Palestina, né? Eu dei um exemplo aqui da Palestina que atacou o Brasil. E vamos supor, se fosse ao contrário, não, porque a Palestina não faz parte, tá? Foi o caso da Ucrânia. Então, essa aqui, ele pode usar vários quesitos, tá? Não só o uso da força, ele pode usar meios econômicos, né? Pode usar, não só em guerras também, vamos supor, catástrofes do Haiti, né? O Brasil, por ser integrante desse Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas, ele, junto com outros países, foram caracterizados para mandar soldados para o Haiti para ajudar na missão de paz, né? Porque virou um aspecto de guerra lá, né? Devido aos terremotos que houveram lá. E esse daqui foi criado junto com a carta junto com a ONU também, né? Em 1945, tá? São membros específicos. E esses três são diferentes, tá? Por que eu tô falando? Porque esse aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Tem vários exemplos, tá? Esse aqui ele pode ser sanção econômica, sanção pode ser de guerra, ele pode ser de paz. Não necessariamente a Conselho de Segurança, ele pode ser uma questão de terremoto, né? Como foi o Haiti. Ele manda forças, né, de segurança para ajudar a reforçar a segurança, eleições, etc. O TPI, ele não tem força nenhuma, tá? Vamos supor que o TPI julgou o presidente o presidente da Rússia e condenou. Ele não pode fazer nada porque ele não tem força. Ele não tem força, não tem soldados, tá? Ele só condenou e fica lá. Se esse presidente aqui andar em um desses outros países aqui, vou dar um exemplo. O TPI condenou o Putin. Ok, condenou. Ele tem forças para ir lá buscar o Putin? O TPI não. Esse daqui, a Corte Internacional e o Conselho de Segurança Nacional, na verdade eles não têm força, mas ele pode pedir para esse fazer, né? Esse tem. Mas esse não tem. Agora vamos supor que ele está condenado aqui e o Brasil faz parte como membro e o presidente Putin vai vir no Brasil na COP30. O Brasil, por força de tratado internacional, ele tem a obrigação de prender o Putin, tá? Porque aqui tem forças, né? Como o Brasil faz parte desse tratado, né? Faz parte dessa Conselho de Segurança. Vai prender? Com certeza não, né? Mas eu só tô dando um aspecto um pouco dessas três aqui que, querendo ou não, fazem parte dos tratados internacionais e que qualquer um desses podem ser cobrados. Então por isso que eu estou dando a diferença de cada um aqui, tá? Então pessoal, ficou um pouco longo esse nosso contexto histórico de conferência do Pacto de São José das Costa Rica. Teve algumas coisas que não necessariamente tinha a ver, mas faz parte do contexto, tá? E espero isso. E vamos para a próxima aula agora para a leitura dos artigos, tá? Por mais que, eu não queria saber desses negócios aí, foi tudo em vão. Não, amigo, vai te ajudar para alguma outra coisa, né? Por mais que não seja, qualquer questão, pode colocar uma dessas aqui dentro, tá? Qualquer questão de prova, pode botar uma dessas aqui, do Conselho de Segurança, pode tentar te confundir com o Tribunal Penal Internacional, com a Corte Internacional de Justiça. Porque para nós praticamente tudo é a mesma coisa, Conselho de Segurança, Corte Internacional, mas não é, tá?
E nessa área aqui de questões internacionais, isso é bastante importante falar. Então, fechou essa nossa aula aqui de detalhes históricos, né? Não só de Pacto de São José das Costa Rica, mas sobre um quesito histórico grande sobre tratados internacionais. E na próxima aula agora vamos começar a ler os artigos. Vamos começar pelo preâmbulo e vamos até o artigo 34 do Convenção das Américas. Eu só me lembro do nome que eles falam, né? Pacto de São José da Costa Rica. Então, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima aula aí.